sou graduanda do curso de enfermagem no Centro Universitário FANOL e eu vim fazer presença aqui nessa Semana da Saúde do Colégio Douro Jonas. Vim falar um pouquinho com vocês sobre a prevenção contra o coronavírus, sobre o que nós precisamos fazer, o que nós não iremos fazer, não devemos fazer. Então a gente vai bater um papinho bem bacana aqui hoje. E eu queria muito que vocês prestassem muita atenção. Fixa os teus olhos aqui, que eu vou te falar é de extrema importância. Sei que você já deve ter escutado isso outras vezes, por outras pessoas, e acredite, isso não é balela, isso é muito importante. A gente vai começar falando sobre o que é o coronavírus, sobre o que é a Covid-19. A Covid-19 é a doença causada pela infecção do coronavírus, certo? E esse coronavírus é um vírus novo, recentemente descoberto. Esse vírus foi descoberto no ano de 2019, lá na China. Por isso que não temos estudos bem maduros ainda sobre esse assunto. Buscamos dia após dia estudos, técnicas, para que a gente procure causas, tratamentos, cura para essa doença, certo? Então, como é algo muito recente, a gente não tem estudos tão, como é que eu posso dizer, aprofundados de tempo de tratamento, de tempo de observação e etc, certo? Então, como é um vírus novo, a gente está procurando entender mais sobre ele e eu vou trazer para vocês como a gente pode se prevenir contra esse coronavírus, contra a propagação dessa infecção. E uma das primeiras coisas e mais importantes que nós temos que realizar é a higienização das mãos. Por que que a gente tem que higienizar as nossas mãos frequentemente? As nossas mãos, nós temos presente nas nossas mãos muitos micro-organismos, muitos micróbios, porque nós tocamos em muitos lugares, nós pegamos em muitas coisas. A nossa mão, ela tem contato com muitos objetos, com muitas superfícies, e por isso nós carregamos nas nossas mãos muitos micro-organismos. E um dos primeiros passos que a gente vai aprender hoje é sobre a higienização das mãos, que ela pode ser feita tanto com sabão, como ela pode ser feita com o álcool em gel. Esse daqui é o álcool em gel que nós utilizamos para higienizar as superfícies aqui da nossa casa, balcão, maçaneta, mesas. Por isso que ele tá bem pouquinho, porque a gente utiliza ele bastante. Ele também serve para higienização das mãos, certo? E esse álcool pequenininho aqui, líquido, é o álcool 70 que eu carrego dentro da minha bolsa. Pra onde é que eu vou, eu tenho esse tubinho aqui com esse xiringador, ó. Tenho esse tubinho com esse xiringador que eu uso para higienizar as minhas mãos, certo? Eu não vou falar agora com vocês sobre a técnica de higienização das mãos. Eu vou deixar ela pro final aqui do nosso vídeo, da nossa palestra, certo? Vou falar sobre outros pontos e depois eu explico para vocês o passo a passo da técnica correta da higienização das mãos. Outro ponto muito importante para a prevenção contra a propagação do coronavírus é o distanciamento social. Eu preciso realizar esse distanciamento, porque quando eu evito contato muito próximo com as pessoas, eu evito ter contato com o toque, eu evito tocar as pessoas, eu evito que elas joguem, entre aspas, sobre mim secreções presentes no corpo dela. Eu evito que o meu corpo entre em contato com secreções do corpo dela. Com isso, não vai vir para mim os micro-organismos, os vírus, as bactérias que essa pessoa está infectada ou entrou em contato. Então, eu preciso ter esse distanciamento para evitar quando alguém tossir. Muitas pessoas não sabem o que fazer quando tossir ou quando espirrar. Então, isso acaba gerando secreções para cima de outras pessoas. Então, a gente evita esse distanciamento. A gente realiza esse distanciamento, perdão. Outro ponto importante é o uso da máscara. O uso da máscara é um dos mais importantes dentro dessa pandemia. Por quê? Porque quando eu utilizo a máscara, eu evito que as minhas mucosas, nariz e boca entrem em contato com o meio, com o ar externo, e eu evito trazer para mim, eu evito
inspirar ou absorver vírus, bactérias presentes no ar. Ou também, se por exemplo, acontecer aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, alguém espirrar ou alguém tossir, e eu estiver de máscara, eu evito que esse vírus, que essas infecções venham pra dentro do meu corpo de forma nasal ou da minha boca, né, oral. Como é que eu utilizo a máscara? É pendurado na orelha? Não. É cobrindo meu queixo, segurando aqui uma queixeira? Não. É cobrindo só a minha boca? Não. A máscara, ela tem que cobrir o nariz e a boca. Então, quando eu utilizo minha máscara, eu tenho que cobrir o meu nariz e a minha boca para que sejam vedados. E evitem que saiam aqui, ó, por essas partezinhas, sabe? Ou aqui embaixo mesmo no meu queixo. Para evitar que saiam através dessas partes secreções ou essas coisas. Então, pra eu colocar minha máscara, deixa eu pôr aqui. Pus a minha máscara, certo? Tá aqui, primeira vez que eu coloquei minha máscara no dia. Então, eu tenho que colocar minha máscara da forma correta, cobrindo meu nariz e a minha boca, para que vede bem isso. E eu não vai expelir secreções e nem absorver secreções de pessoas ao meu redor, certo? Então, eu também tenho outra coisa importante para falar com vocês sobre a máscara, que eu tenho que evitar o contato com essa parte externa da máscara. Porque a parte externa da máscara, ela tem contato com todos os micro-organismos presentes no ar. Então, tudo que acontece, se alguém espirra do meu lado, se alguém tá tossindo e eu tô por perto, então aquele vírus, aquele micro-organismo vai estar circulando no ar e aí ele vai estar em contato com a parte externa da minha máscara. Então, quando eu chegar em casa, que eu for retirar a minha máscara, eu pego pelo elástico, peguei pelo elástico, dobrei e levei pro local de higienização, certo? Então, esse é o uso correto da máscara. Outro ponto importante, evitar o contato com as mucosas, olhos, nariz e boca. Por quê? Porque essas mucosas levam o micro-organismo das minhas mãos para dentro do meu corpo. Então, se eu tô no supermercado, peguei aqui um carrinho de compras, meu olho coçou, cocei meu olho. Micro-organismo presente no carrinho de compra vai vir para minha mão e da minha mão vai vir pro meu olho porque eu cocei. Então, a gente tem que realizar tanto a higienização das mãos como o uso da máscara, como evitar o contato com as mucosas, certo? Outro ponto também importante é quando eu for tossir ou quando eu for espirrar, eu evitar usar as minhas mãos, porque muitas pessoas, por exemplo, ai meu Deus do céu, eu tô na rua, fiquei com vontade de tossir ou de espirrar. Muitas pessoas fazem isso. E todos os micro-organismos daquelas secreções vão vir para as nossas mãos. E a gente higieniza? Não higieniza. Deveríamos? Deveríamos. Mas não é a forma correta de espirrar ou de tossir. Não é utilizando as mãos. Se eu não tiver um lencinho de papel, vou supor que isso aqui é um lencinho de papel. Se eu não tiver um lencinho de papel para cobrir o meu nariz e a minha boca, se eu não tiver esse lencinho, se eu não tiver nenhum papel higiênico ou nenhum lencinho de pano mesmo comum, eu vou utilizar a parte interna do meu braço, que ela não tem tanto contato com as outras partes com as minhas mãos. Então, se eu quero tossir, cubro o nariz, cubro a boca e ou e tosso na parte interna do meu braço, certo? Esse é um ponto muito importante, tá bom? Outro ponto importante que nós devemos nos atentar nessa prevenção contra a propagação do coronavírus é nós evitarmos sairmos de casa. Só vamos sair de casa em caso de extrema necessidade. Se nós precisarmos mesmo ir no supermercado, se nós precisarmos ir na farmácia ou em qualquer outro lugar. Então, vão ser nessas oportunidades que eu vou sair de casa. Eu não vou sair de casa para ir visitar minha amiga, ou para ir visitar um familiar meu, ou para fazer isso, para fazer aquilo. Por quê? Porque a partir do momento que eu saio da minha casa, que eu entro em contato com essas pessoas, com esses outros ambientes, as infecções, as contaminações presentes naquele ambiente, eu vou trazer para dentro da minha casa quando eu voltar.
e isso põe em risco a minha vida e a vida dos meus familiares. Por exemplo, aqui em casa eu tenho a minha mãe, o meu pai e uma criança de 13 anos que são do grupo de risco, porque são pessoas com uma idade mais avançada ou com a idade mais diminuída. Então, o sistema imunológico deles não são tão fortes como o meu, de uma pessoa jovem, uma jovem adulta, certo? Então eu tenho que evitar esse contato com outros ambientes para evitar a contaminação para dentro da minha casa e dos meus familiares. Então a gente só sai em casos de extrema necessidade, certo? Outro ponto importante que a gente tem que se atentar é que quando os sintomas aparecerem, se caso você esteja com alguma suspeita, febre, dor no corpo, tô espirrando, tô tossindo, perdi o paladar, perdi o olfato, tô sentindo muita dificuldade para respirar, você se atente a esses sinais. Pode ser sim a infecção pelo coronavírus. Então você vai procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Você não vai realizar nada. O amigo do primo do meu pai disse que esse remédio é muito bom para quem tá com Covid. Eu vou tomar por tantos dias que eu vou ficar bom. Não faça isso. A automedicação, ela é extremamente prejudicial à saúde. Por quê? Porque você pode ingerir alguma medicação com substância que você pode ter alergia ou que não é indicada para a sua idade ou pro seu estado de saúde. Você pode ter alguma alergia, você pode ter algum outro problema físico que você não pode ter contato com essas medicações. Então, se você estiver com algum sintoma, se você estiver com alguma suspeita, você procura a unidade de saúde mais próxima. Você vai procurar ajuda médica, que ele sim vai lhe orientar e passar o protocolo direitinho necessário para o seu tratamento. E aí você faz o teste e fica em isolamento. Você fica em isolamento no seu quarto, na sua casa, deixe que sua mãe, o seu pai, a sua tia ou os seus avós coloquem a comidinha lá pra você, na porta do seu quarto, depois você vai lá e pega. Se você morar sozinho, você vai precisar, né, se cuidar sozinho dentro de casa, mas evitar contato com outras pessoas, para que outras pessoas não sejam infectadas, certo? E um ponto também muito importante dessa prevenção é o cuidado com a nossa imunidade. A nossa imunidade é o que vai nos defender de todas as outras infecções, não só do coronavírus. Então, nós precisamos fazer exercícios físicos, nós precisamos nos alimentarmos de forma boa, a gente precisa se alimentar bem. Não vai comer xilito, nem hambúrguer, nem pizza, nem brigadeiro, nem essas coisas. Quer dizer que eu não posso comer nunca? Não. Quer dizer que você pode comer sim, mas de uma forma mais controlada, não frequentemente. Você tem que procurar ter uma alimentação mais saudável. Eu vou mostrar pra vocês, ó, eu gosto de tomar esse suplemento vitamínico aqui. Eu tomo esse suplemento vitamínico, tomo aquelas vitaminas D que parece refrigerante de laranja que a gente compra na farmácia. Quando você coloca no copo, parece sorrisal. Pronto. Aquela vitamina C também é muito importante, então a gente precisa cuidar da nossa imunidade para que o nosso corpo esteja bom e saudável para combatermos esse coronavírus, certo? Então, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Realizem todos esses protocolos, tá, de cuidado, tudo isso que eu falei para vocês foi um protocolo indicado e sugerido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Foram todos baseados em estudos científicos. Então, vocês realizem esses protocolos, se cuidem, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês amam. Logo, logo isso vai passar, se Deus quiser, e nós podemos abraçar, agarrar, apertar na mão, beijar todas as pessoas que nós amamos, certo? Então, se cuidem e é isso. Oi, galerinha! Agora eu vou explicar pra vocês a técnica correta da higienização das mãos, certo? A gente falou com quais os objetos, quais as substâncias que nós podemos utilizar para higienizar as mãos. E eu vou mostrar pra vocês a técnica e o passo a passo correto da higienização das mãos. Eu vou realizar com esse álcool líquido, porque é o que eu uso na minha bolsa e tal, e minha mão ela não tá suja, com sujidades grandes, sejam mais visíveis, certo? Então eu vou utilizar esse álcool. Agora, se eu estiver com a minha mão muito suja, eu vou ter que lavar com água e sabão. Para eu lavar minha mão com água e sabão ou com álcool em gel, eu vou colocar na minha mão uma quantidade do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos assim, ó. Essa quantidade
aqui, mais ou menos, de sabão ou de álcool em gel, que vai ser a quantidade suficiente para que eu consiga higienizar as minhas mãos completas. Hoje eu vou fazer aqui para vocês com esse álcool líquido e eu vou explicar todo o passo a passo e vocês realizam isso com sabão, com álcool em gel ou com álcool líquido. Eu vou dar umas 5 xiringadas. E aí, ó, eu venho, passo 1, palma com palma, e eu realizo cada passo a passo 5 vezes. 2, dorso com palma, que é a parte de cima da minha mão. Vocês estão vendo? Agora, interdigitais, que vai ser entre os meus dedos, e eu também realizo 5 vezes. Depois, dorso dos dedos, 5 vezes todos os movimentos. Depois, polegar, de baixo para cima, em movimentos circulares. Também realizo 5 vezes. Aí eu vou pro outro polegar e realizo direitinho 5 vezes. Depois, polpa digitais, a polpa da minha mão, a palma da minha mão, 5 vezes. Eu vou pegar outra e vou fazer isso. Da outra mão, da mesma forma. E por último, o meu punho. E eu também movimento circular de dentro para fora. Não é esfregando assim, não. É de dentro para fora. 5 vezes. E assim as minhas mãos vão estar higienizadas da forma correta, com todo o passo a passo, certo? Você realiza isso tanto com álcool líquido, como com álcool em gel, como com água e sabão. A diferença da água de sabão e o sabão é que você vai passar água, põe o sabão, faz o passo a passo e depois vai enxaguar suas mãos. Você coloca a sua mãozinha debaixo da torneira, deixa a água escorrer e depois você seca, certo? Esse é o passo a passo, então realizem aonde quer que vocês estejam. Vocês fazem isso várias vezes por dia, que aí vai fixar na mente de vocês. E sempre que vocês forem higienizar as mãos, vocês utilizem a técnica para que a mão de vocês fiquem limpas direitinho, certo?